Paz do Senhor para todos os irmãos, amém? 15 de abril de 2025, né, irmão? Josenia Gomes Oficial, você vai lá no canal YouTube Josenia Gomes Oficial, né? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver meu testemunho, cheguei a pesar 27 quilos, viu, irmão? Uma prova, eu tenho testemunho no canal, muita oração, muito hino, viu, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. O tema dessa palavra e dessa oração é a herança do crente. A herança do crente. O que isso aí tem a ver com essa palavra, irmão Gozinho? É porque eu vou terminar na herança, viu, irmão? Na herança, viu? A herança, né? A herança aqui da terra, viu, irmão? Mas vai ter lá, e vou mexer com ela do céu também. Presta atenção. Eu vou falar sobre o verbo. Louvado seja Deus. 1 João, o Santo Evangelho, 2 João 1. Aleluia. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Mais uma vez, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo estava em Deus. Ele estava no princípio com Deus. Amém? Quem entendeu aí a mensagem da glória a Deus aí? No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. Aleluia. E ele estava no princípio, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, né, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Verbo, louvado seja o nome do Senhor. Verbo, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O verbo. Verbo quer dizer logos, né, irmão? Aleluia. A palavra grega, logos, né? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra grega, aleluia. Cristo, antes de se encarnar, era Deus, né? Antes da encarnação, amém? Era Deus. Filho. Existem algumas seitas aí, louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui uma coisa, né? Com licença, né? Louvado seja Deus. Existem aí algumas seitas, né? Que diz que ele foi criador, né? Foi criador, né? Aleluia. Como seja, os mormons, né? Diz que Jesus e diabo são irmãos, né? Eles são poderosos, mas não são Deus. Segundo João, né? Segundo a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, o Filho, aleluia, Pai, são irmãos, né, irmão? Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, né? Somos um. Eu e o Pai somos um, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Existem várias maneiras para entender esse mistério, irmão. Por exemplo, a água, estado sólido, líquido e gasoso, né, irmão? Aleluia. São manifestações de 3 pessoas, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia, Pai, né? A Bíblia, o Filho, Pai são irmãos, né? Pai, Filho, Espírito Santo são um, né? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu não sou pregador, eu sou cantor da Igreja de Deus. Mas quando Jesus manda dar uma palavra, eu dou, né, irmão? Deixo uma palavra para a igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aqui, louvado seja Deus, há diferente 3 pessoas numa só, né, irmão? 3 pessoas numa só. Jesus, antes de se encarnar,
ele já existia, sabia? Jesus, antes de se encarnar, ele já existia. Na Bíblia, ele aparece, sabe como que, irmão? Como mensageiro de Javé, quer dizer, né? Na tradução, né, português, anjar. Louvado seja o nome do Senhor, né? Mala, arvé, aleluia. Quer dizer anjo, né? Mensageiros, louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Anjo não precisa ser adorado. Ele é servo, como você é. Mas o anjo do Senhor, ele acoita, né? Açoita, aceita a adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Por exemplo, quando Moisés estava ali diante da sarça ardente, ele viu ali a sarça pegando fogo e ele dizia: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que esse lugar é santo aqui, né? Ali era o anjo, irmão, louvado seja o nome do Senhor, Jesus, que está falando, né, no meio da sarça. Muitos anos depois, seguindo Josué, louvado seja Deus, aleluia, né? Está para a cruz, né? O Jordão, está para cruzar o Jordão, para Jericó. Ele vê um homem com uma espada flamegante na mão. E ele olha e pergunta: você é um dos nossos ou não? Louvado seja o nome do Senhor. Ou não é dos inimigos? Ou é dos inimigos? Ele disse: não sou. Eu sou capitão dos exércitos celestial. Aleluia! Irmão, presta atenção aí. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é o quê, irmão? Terra santa. Aleluia. Ali era Jesus, irmão. Hebreus 1. Ele é a manifestação exata de Deus no Velho Testamento. Ele é o Verbo que criou, né? Como nós acabamos de ler aqui agora um pouco, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, né? Nada que foi feito se fez. Louvado seja Deus, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Manifestação exata de quem é Deus. Que é Deus, irmão? Quando Filipe, ele perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, né? Ele disse, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi e disse: quem vê a mim, vê o Pai. Né? Louvado seja Deus. E disse: louvado seja o nome do Senhor. Quem vê a mim, vê o Pai. Né? Os judeus disseram: é idolatria. Deus é um. Caso de Cristo com o Pai. Antes da encarnação, presta atenção aí, louvado seja o nome do Senhor. Ele já atuava no princípio. Era o Verbo, ele era o Verbo. E o Verbo era quem? Deus. João 1, né? Alusão a Gênesis 1 também, né? No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Mas quem exulta, louvado seja o nome do Senhor, quem é? O Verbo, a palavra, é a palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus. Depois, louvado seja o nome do Senhor, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tá vendo aí? Tá vendo aí, né, irmão? Pai, Filho, Espírito Santo, as três pessoas da Trindade. Aleluia. Ativando. Aleluia.
juntamente na criação. Jesus é o Criador de todas as coisas. De todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Estou com a Bíblia aqui, viu, irmão? Mudando o assunto, irmão. Quem é Jesus? Mudando de assunto. Quem é Jesus? Olha aqui, irmão. Aqui, né? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Hã? Quem é Jesus? Para os católicos, Jesus é o Filho de Deus. Viu? Maria, né? Para os islamitas, Jesus é um menor que Maomé. Terceiro, para os mormons, Jesus é a criação de Deus, irmão do diabo, de Lucifer. Quarto, para os budistas, Jesus foi um homem inteligente, iluminado. Para os testemunhos de Jeová, ele é um Deus menor, com letra maiúscula, né? Aleluia. Para os adventistas, Jesus é o quê? Ele é o arcanjo Miguel. Para os ateus, ele não é ninguém, ele não é nada. Que ateu não crê nem em Jesus, não crê em cão, não crê em nada, né? É uma coisa qualquer, né, irmão? Que não existe, pronto. Né? Agora, para a igreja, ele é o Deus poderoso que não perde batalha, para mim e para tu. Aleluia. Ele é o princípio, ele é o verbo, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Para a igreja ele é a cura, para a igreja ele salva, para a igreja ele batiza, para a igreja ele é o onisciente, onipresente, onipotente, onipresente, aleluia. Ele é o batizador com o Espírito Santo e com fogo, ele é o que vem e voltará, ele foi crucificado, ele é, aleluia, está contigo aí, ele está comigo aqui, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele é o Deus de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado e domingo, ele é o Deus de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, é o Deus que mata, é o Deus que tira da UTI, é o Deus que bota na UTI, é o Deus que faz maravilha nos céus e na terra, aleluia, é o Deus que fechou a boca dos leões, e assim se vai, ele faz maravilha, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele é, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. Ele é a pessoa da Trindade, louvado seja Deus, ele resolve qualquer problema, ele nunca viajou, quer viajar para quê? Ele está em todo canto, ele é o Deus dos reis, ele está em todo canto, louvado seja Deus, aleluia, ele resolve qualquer problema, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele é tudo. E para encerrar dizendo, que eu falei aqui para os irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é bíblico, amém? Está na Bíblia, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou aqui falando fora aqui da palavra, né, irmão? Pode ter até alguma, porque, né, irmão? Aleluia. Cuidado, irmão, nas heresias aí, viu, irmão? Falsos profetas, falsos lobinhos, viu? Aleluia. Que por fora são bonitos, né? Louvado seja o nome do Senhor, mas por dentro sepulcro caiado, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus, aleluia. Então, príncipe tem que ter cuidado, né, irmão, nessas coisas, nesse dia de hoje, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o princípio e o fim também, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a pessoa, né, principal, e ele está acima de tudo, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Mas por dentro são sepulcro caiado, né? Como eu disse aqui, por fora são bonitos, né? Aleluia. Enviados, né? São sepulcros caiados, cheios de imundícia, né? Louvado seja Deus. Então a igreja tem que vigiar, os irmãos têm que vigiar, louvado seja Deus, ler a Bíblia mais, né? Para não ser enganado, engodado, louvado seja o nome do Senhor, por falsos profetas que tem aí nos últimos dias, irmãos, falsos pastores, falsas essas seitas aí que tem aí, essas heresias, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Não fique só aí pendurado em rede social, não, viu, irmão? Né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Sempre pendure na palavra, louvado seja o nome do Senhor. Vá para o escudo, né, irmão? Coma o que é bom, que ovelha se alimenta de pasto seco, irmão, pasto verde, amém? A Bíblia
olhe para a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, ande por dentro delas, eu dou uma olhadinha aqui, irmão, louvado seja o nome do Senhor, ande por dentro dela, louvado seja Deus, aleluia, coma o maná, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. O crente tem que se alimenta de manhã, se levanta de manhã, merenda, daqui um pedaço a janta, né? Daí daqui mais ou menos à noite, aliás, daqui o almoço, né? À tarde, e à noite a janta, né? Aleluia. O seu corpo precisa da alimentação, o espírito precisa da alimentação, que é a palavra, né, irmão? Aleluia. Por isso que esse pregador, quando não pregar, tem que pregar a palavra. O meu lado é cantar, mas eu estou me preparando, louvado seja o nome do Senhor, né? Aleluia. Para não ser enganado, né, irmão? Né? Aleluia. Então nós estamos falando aqui sobre o que, irmão? Ainda sobre o verbo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E vou terminar aqui na herança, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, né? O verbo se faz carne e habitou entre nós, né? Então você vai à escola dominical, por isso que não é bom os crentes perder a escola dominical, os crentes perder a escola, viu, irmão? Esse trimestre agora que nós passemos, né, irmão? Esse que nós estamos agora, está falando sobre o verbo, né, irmão? Muito sobre o verbo, viu? Está falando muito sobre o verbo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ensinando sobre o verbo, né? Tradutor muito bom. Pastor Elianai Cabral, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se você gostou, né, irmão? Dessa palavra, aleluia. Você se inscreve lá no canal Josenia Gomes Oficial, amém? Aleluia. Que Deus abençoe você e sua família, amém? Vamos terminar aqui. Aleluia. Louvado seja. Sobre a herança, né? Louvado seja, eu disse que ia terminar na herança, né? Louvado seja, irmão, o que tem? Louvado seja o nome do Senhor. O que tem de gente, irmão, se matando, aleluia, né, irmão? Por carro de herança, né, irmão? Aleluia. Né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Se matando, né? Hoje tem os cultos da família, por isso que é bom as famílias ir pro culto da família, né? Louvado seja o nome. A herança, né? Brigando por herança de um carro, né, irmão? Crente brigando por herança, né, irmão? Brigando por terra, matando os outros, filho matando o pai matando o filho por causa de terra, de carro, de mansão, de casa, né, irmão? Né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, brigando, né? Aleluia. Por causa de herança aí, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Filho matando o pai, é tanta coisa aí, louvado seja o nome do Senhor, né, irmão? Louvado seja Deus, né? E contenda dentro das casas, o povo não se entende, né, irmão? Aleluia. Por causa de carro, por causa de casa, por causa de tanta coisa aí, né, irmão? Aleluia. O crente, após eu me alegro. Hoje eu subo da notícia com um irmão meu, foi aprovado, né? Ganhou tantos R$1.000, que eu não vou dizer aqui, né? Eu me alegrei que é meu irmão, porque a bênção dele é a minha. Eu vou ver que eu preciso dela. Não é para ter inveja. E o que a inveja matou, Caim matou Abel por causa da inveja. Dá uma olhada aqui. Amém? Caim matou Abel por causa da inveja, meu. A inveja é coisa ruim, viu? Gente invejosa, irmão. É por isso, irmão, quando a gente vai orar, quando a gente vai louvar o nome do Senhor, glória a Deus, orar, a gente ora pelas famílias, amém? E o meu intuito aqui é orar por você. Eu deixo essa palavra, você vai lá, se inscreve, irmão. Aleluia. Eu não sou pregador, mas eu não falei heresia aqui. Heresias, né? Heresias, né? Não falei heresias, né? Eu estou aqui com a Bíblia de Estudo Pentecostal, viu? Bíblia de Estudo Pentecostal. João Ferreira de Almeida. Aleluia. Tem muitas Bíblias aí que estão vendidas. Quando você for comprar a Bíblia, olhe lá a tradução, a Bíblia, né? Tem Bíblias aí adulteradas, viu? E os crentes comem tudo, enrola tudo, né, irmão? Daqui a pouco estão correndo para cima e para baixo, doido, não sabe qual é a igreja certa, porque vê um arrumo de igreja na cidade. Irmão, sempre quer esse arrumo de igreja. É melhor ir muita igreja do que bar, né, irmão? Tem que ter muita igreja mesmo. E Deus não é um só, tudo bem, Deus é um só. Mas vá para o seu pasto, né? Se você tem uma igreja, não fique em casa engodado em redes sociais. Eu assisto as redes sociais, os pastores, eu gosto. Quando eu não vou para a igreja, eu fico, boto ali um pastor que eu gosto para ouvir a palavra de Deus. Mas eu não deixo ir para o culto para ficar nas redes sociais, não. O certo é ir para a igreja. Amém? Tá certo, irmão, né? O certo é ir para a igreja, obedecer a sua liderança, o seu líder. Louvado seja o nome do Senhor. Que está ali na frente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial que está no céu,
Na tua presença, te agradecemos por tudo que tu tem feito em nossa vida, Senhor, nesta tarde. Pai Santo e amado, abençoe os irmãos que estiveram comigo, Senhor, ouvindo essa palavra, Senhor, que Deus possa abençoar cada um, dá essa casa, esse irmão, tira desse aluguel, tira dessa cadeira de roda, dá o seu aposento, o seu INSS, o seu aposento, ele possa passar em perícia, Senhor da glória, tira toda a ansiedade, tira todo o medo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tira esse homem desse presídio, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, espírito da morte, sai agora em nome de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o teu nome possa ser glorificado, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ó Deus amado, nesta tarde, Senhor da glória, abençoa cada irmão, Senhor, que ouvir esta palavra, Senhor, aleluia. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, aleluia. Ele conhece desde o princípio, ele conhece quando tu nasceu, aleluia. Se tu tem promessa, está cobertado de promessa, vai dormir tranquilo, aleluia. Tira esse homem da cadeira de roda, tira esse homem, louvado seja o nome do Senhor, da droga, louvado seja o nome do sexo, louvado seja o nome do Senhor, tudo que é ruim. Louvado seja o nome do Senhor, abençoa o Senhor da glória nesse momento. Olha para todos, meu Deus amado, da força, da vitória. Deus poderoso, abençoa cada irmã, cada irmão, Senhor da glória, que ora comigo essa tarde, Senhor da glória. Esta oração da tarde, esta palavra que ouviram. Ó Deus amado, nós te agradecemos e te louvamos, meu Senhor da glória. Repreende todo o mal, louvado seja o nome do Senhor. Da força, da vitória. Aleluia, que estão na cadeira de rodas, que estão no hospital, traz para casa para dar o testemunho e cura esse homem. Jesus te curou da Covid, do câncer, da Covid, para tu dar o testemunho. E tá abafado na beira de uma praia, no pé de uma serra. Aleluia. Dá o testemunho e Jesus vai te abençoar maravilhosamente. Abençoa os pastores que assumem o ofício sacerdotal nas suas igrejas. Aleluia. Os missionários que estão fora do Brasil. Abençoa as famílias enlutadas. Dá a bênção, Senhor. Dá cura, Senhor, esse irmão que está em casa, que passa por um tratamento. Ó Deus amado, aleluia. Cura, dá força. Que já pregou, não prega mais, que cantava, não canta mais, está enrolado igual o caranguejo no Nordeste, pé com cabeça e cabeça com pé. Ó Deus amado, dá força a ele, dá força a ela. Ó Deus amado, nesse momento ele repreende, tira desses comprimidos, ó Pai amado. O inimigo não quer ver tu casar, não. Tu vai casar, o diabo quer ver tu, louvado seja o nome do Senhor, irmão. É com a chinela, tirei até o sapato aqui, viu? Com a chinela ré assim, amarrada de arame aqui, ó. Um pedaço de coisa aqui. Uma chinela ré amarrada de arame, com um saco ré nas costas, louvado seja o nome do Senhor, pedindo esmola nas casas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, pedindo esmola, pedindo R$1, R$2, 50 centavos, mas Jesus quer ver tu com carro, Jesus quer ver tu abençoado, quer ver tu com a melhor esposa, quer ver tu com carro, com a casa boa, tira tudo do aluguel, dá o teu aposento, quer ver tu indo para a igreja, quer ver tu pagando dízimo, a oferta, aleluia, quer ver tu abençoado, quer ver o católico abençoado, o crente, qualquer um. Jesus não deseja mal de ninguém, ele não faz acepção de pessoa, tira aqueles que têm mágoa, que têm inveja de Jesus, espírito de inveja, espírito da morte, sai nesse momento das estradas, aleluia, espírito de briga dentro das igrejas, aleluia, de acepção de pessoa, cantor tal, porque tem isso, porque é bonito, cantor tal, que é destacado. O destacado e grande é Jesus. A estrela que brilha é Jesus. Aleluia. É Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado na sua igreja, louvado seja o nome do Pai, para não fazer acepção de pessoa, viu? Aleluia. Não fazer exceção de pessoa, louvado seja o nome do Senhor. Deus ama o branco, Deus ama o branco, ama o bonito, ama o anão, ama o mulato, ama o baixo, o magro, o gordo, aleluia, é tudo um só, louvado seja o nome do Senhor. Deus não faz exceção de pessoa, aleluia. Cantor grande, cantor pequeno, cantor é um só. Abençoa as agendas dos cantores, louvado seja o nome do Senhor, e dos pastores que vão pregar na Camboriú e Santa Catarina esse mês, louvado seja o nome do Senhor. Os pastores que estão nessas suas igrejas, abençoa meu Senhor da glória, retira todo o mal, toda a praga. A Bíblia diz que mal nenhum te sucederá, nem praga alguma vai chegar na tua tenda. Jesus está fechando funeral agora, fechando cova de gente que ia morrer. Jesus está fechando a cova, aleluia. Não vai entrar caixão na tua casa não, irmão, Jesus não vai deixar não, viu? Vai entrar é bênção. É em nome de Jesus. Tu que está chamando eu aqui de doido, de beleléu, que não sei ler, que não tem um curso, abençoa você que fez um curso de teologia, para Deus lhe abençoar maravilhosamente, que quem prega a palavra não é só quem fez curso não, né? De teologia, que tem anel no dedo, aleluia.
Se prepara, lê a Bíblia, durma com a sua mulher, com a sua esposa, que ela dorme na sala, e você na cozinha, louvado seja o nome do Senhor, paga o que deve nas bodegas, nos comércios da cidade, para depois pregar o Evangelho, aleluia, que Deus vai te abençoar maravilhosamente, e vai mandar tu para Angola, para África, para Cuba, aleluia, para país comunista aí, que rola pescoço e mata e corta braço, né? Tu não quer ir para lá? Jesus vai te mandar, aleluia, né? Você está orando a Deus para ser missionário na África, na Angola, né? Uma refeição por dia. Aqui você faz 10, aleluia. Tu quer ir para a África, Então Jesus vai te mandar, vai te preparar e te capacitar, viu? E vai mandar tu para lá. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, você que está no trabalho nesse momento, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, Legislativo, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Estadual, aleluia, os parlamentares, louvado seja o nome do Senhor, e os irmãos que estão em hospital, tira do hospital, louvado seja o nome do Senhor, dá força a cada um deles agora para sempre. Amém. José Gomes Oficial. Amém.